Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma honra, uma alegria estar com vocês, porque eu confesso que eu não saio no domingo da igreja, né? Mas eu abri uma exceção para vocês, que eu tinha um desejo de conhecer essa igreja que é pastoreada por dois amigos. Um já há um bom tempo, né? Pastor Albertino e André eu estou conhecendo, pastor André. Mas já tenho percebido que também é um homem de Deus. Muito feliz por estar com vocês. Vim também com um amigo que o Senhor me deu ao longo dessa caminhada em Coqueiros, meu amigo Jonathan, que veio aqui, aceitou o desafio de vir comigo aqui para a igreja, porque de motorista eu só ando na Zona Norte. Quando fala vir para cá, eu clamo aos céus e às amizades, entendeu? Muito feliz mesmo, irmãos. Se vocês tiveram a coragem de chamar dois barbudos para pregar no aniversário, né? E interessante como as histórias elas são muito semelhantes. Era a Assembleia de Deus Boas Novas, né, o pastor? E vocês estão de frente com um cara que tem 11 anos de Assembleia de Deus. Agora eu passei, eu estou com 12 de Batista, então já sou um Batisbleia. Tá gravando aí, tá? Sou Batista, viu? E, meus queridos, estão em casa. Tive quinta-feira na Assembleia de Deus, Golandim 2, fui cultuar, participar da ceia, que o pregador da noite era um amigo meu de infância. Eu fui para lá e fui bem recebido, mesmo estando com essa fisionomia que eu estou hoje, tá certo? Queridos e amados irmãos, eu convido vocês para abrir a Bíblia de vocês, deixar aberta. Capítulo 1, versículo de número 27, da carta de Paulo à igreja de Filipenses, tá certo? Capítulo 1, versículo de número... Eu peguei a Bíblia aqui da minha esposa, que a minha não... Pense numa situação. Ela é uma versão NVT. Espero que você me perdoe. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Tá certo? Amém? Amém. Deixe aberta a sua Bíblia aí. Pode deixar aberta. Quando eu falar aqui o que eu vou falar, vocês vão entender o porquê disso aqui. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, você tem que lembrar uma coisa. Para você entender o que você está lendo, você tem que voltar lá no passado. Para você compreender com mais força a mensagem que o apóstolo está querendo passar para nós. Por exemplo, a igreja ela está localizada em Filipos. Filipos é uma colônia romana. E aí você vai entender a força da expressão de Paulo, por quê? E aí você vai perceber, geralmente, talvez, os membros da igreja eram cidadãos romanos. E aí você, pastor, o que é que tem a ver isso com o que o senhor está querendo dizer para nós, em pleno 12 anos da Igreja Batista Ágape? O que é que tem a ver com a colônia romana da época de Paulo? Se você não entender, porque o que está sendo dito por Paulo é muito claro para os irmãos que estão ouvindo ele falar. Mas para nós, às vezes, a gente não consegue captar porque a gente não fazia parte da cultura dele, o vocabulário que ele está utilizando para falar uma mensagem para os irmãos. E aí vocês vão começar a perceber que, sendo uma colônia romana, por causa das vitórias que o Império Romano conseguia, as conquistas faziam com que eles estabelecessem algumas cidades e algumas colônias. Por exemplo, Augusto deu aos seus soldados. E eles, geralmente, essas cidades eram estratégicas e serviam para caráter militar. E aí vai entrar o que eu quero dizer para vocês. Geralmente, quando você chega nesse texto, Paulo vai chamar a atenção da igreja para aquilo que vocês vão ler comigo agora. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Amém. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês,
Isto é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam um privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por eles. Estamos juntos nesta luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Tem a versão NVT. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque agora eu vou entrar com vocês. Preste bem atenção. Quando Paulo iniciou essa igreja, lá no capítulo 16, você vai de Atos dos Apóstolos, você percebe que a igreja se inicia em um lugar de oração. E, como toda a igreja, as portas se abrem para que o trabalho se estabeleça. As primeiras portas que se abrem para um trabalho se estabelecer não são as portas das casas. As primeiras portas que se abrem são as portas do coração. Porque uma mulher de negócio chamada Lídia, Deus abriu o coração dela para ela compreender as verdades do apóstolo. No lugar de oração, nasce aquela igreja que se estabelece e por mais da circunstância difícil enfrentada pelo apóstolo, o amor entre o apóstolo e aquela igreja, por esse apóstolo plantador dessa igreja, não terminou. Porque a obra que Deus começa, ele não tem obras embargadas. Ele continua, ele é companheiro do nosso crescimento ao longo do início da semente do Evangelho em nosso coração. O Senhor nunca nos abandona. Ele é o grande causador do nosso crescimento e ele é o grande realizador de toda a celebração desses 12 anos dessa igreja que nós estamos aqui para celebrar a ele. Preste bem atenção. Por algumas circunstâncias de perseguição, o apóstolo, ele é necessário sair da cidade, porque vocês sabem que Deus continua abrindo portas. Abriu porta do cárcere, abriu porta do coração do carcereiro, abriu várias portas, porque o evangelho faz assim, ele abre portas, portas novas surgem, porque vão surgindo lares que vão recebendo o evangelho, como na casa de Lídia, e assim se estabelece a comunidade dos santos que se reúne para adorar a Deus por causa da pregação do evangelho. Mas Paulo utiliza uma palavra que para nós pode soar sem nenhuma importância, mas o texto cria força quando você vai entender o contexto cultural dessa comunidade. Preste bem atenção. Paulo diz, vocês têm que andar de modo digno, portai-vos, algumas versões da Bíblia. Isso é importante para a gente, para entender uma coisa. Na primeira passagem, mensagem que Paulo fala com essa igreja, ele escreveu que a sua maneira de vida, ou sua cidadania, guarde bem essa palavra, seja digna do Evangelho de Cristo. Ou seja, os irmãos que estavam ali reunidos, os crentes que estavam ali reunidos na cidade de Filipos, eles deveriam entender a grande responsabilidade deles, aquele grupo alcançado pela pregação desse apóstolo, o que eles representavam como cidadãos romanos, eles eram também cidadãos dos céus. Todo crente tem uma dupla cidadania. Ele tem uma cidadania terrena e ele é um cidadão dos céus. Esses irmãos eram os cidadãos de Roma, mas Paulo está lembrando que quando o evangelho chegou e Deus abriu o coração de Lídia, e consequentemente Deus foi abrindo os corações, aqueles irmãos não poderiam esquecer. Com a partida dele, a grande responsabilidade de viverem à altura do evangelho, que era a causa da grande transformação e da esperança que eles receberam, apontando para Jesus Cristo. Mas para entender a força do que Paulo está dizendo, eu vou dizer o porquê que Paulo está dizendo isso. Em todos os sentidos, se você morasse na época daqueles irmãos, vocês iam notar uma coisa. Filipos era uma pequena Roma. Aonde você andava em Filipos, se falava latim, se vestia como romano, falava-se como romano, se comportava como romano, porque era um orgulho ser cidadão romano. Esse povo amava o privilégio de ser cidadão romano. Fazia parte de todos os lugares de Filipe. Aí Paulo utiliza, que coisa linda, como Deus é sábio em usar o apóstolo. Conduz ele em cima de um pensamento comum. Todo mundo tem orgulho de ser romano. Onde você olha em Filipe, dos 4 pontos de Filipos, a Roma está ali, na boca, na vestimenta, no costume, no jeito de viver. Aí Paulo está lembrando, olha, eu sei que vocês sabem o que eu vou dizer a vocês.
todos vocês se acham verdadeiramente dignos de serem romanos. Em todos os sentidos, vocês são cidadãos romanos. Bem, autoridade e privilégios romanos. Bem, proteção da cidade de Roma. Isso, tudo, naturalmente, vocês têm orgulho desse status de ser romanos. Agora eu estou lembrando a vocês que mais do que ter orgulho de ser um cidadão romano, vocês têm que viver à altura de um cidadão do céu. E ele vai trabalhar isso porque os grandes estudiosos da carta de Filipos vão dizer que os primeiros capítulos de Filipos são os assuntos de Paulo. E agora em diante são os assuntos da igreja. Gordon Finn vai dizer isso. Você percebe quando Paulo começa a tratar nessa carta, que tradicionalmente os pregadores chamam de a carta da alegria durante muito tempo. Os estudiosos mais recentes vão dizer que a carta, o tema central dela é a unidade da igreja. Porque por mais que Paulo fale da alegria da oração, da alegria da lembrança, da alegria que vem nos momentos difíceis, há um momento agora, nos assuntos concernentes à igreja, e a sua ausência por estar preso, uma das cartas da prisão, não vou entrar em debate o local da escrita, que aí cabe os acadêmicos e a academia pensar sobre isso. O importante é que nós entendemos uma coisa que é linda nesse texto. É que Paulo vai sempre bater, já no capítulo 3, que a nossa pátria é celestial. Lembre-se de uma coisa, na rua que você mora, no endereço que você mora, não importa se o bairro é perigoso, o povo está se mudando, não importa como você se enxerga na rua que você mora, saiba de uma coisa, crente é alguém com os pés na terra e com a vida conduzida por um padrão celestial. Não importa a razão da sua felicidade no apartamento que você mora, a rua que você mora, o vizinho que você tem. A grande realização da sua vida é porque você hoje encontrou a esperança que muitos não encontraram ainda. Você encontrou Jesus Cristo. Ele lhe encontrou. Você era um perdido que foi encontrado pelo Mestre. Escuta o que eu vou dizer para mais ainda criar mais força. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 3, olha, nossa cidadania é no céu, de onde aguardamos, não o imperador para visitar a nossa cidade, mas o nosso Salvador, o grande conquistador da nossa salvação, porque Paulo vai dizer no próprio capítulo 3, combatendo o legalismo, que ele deixou de fazer a luta de todo mundo, a luta de alcançar uma salvação por méritos. Ele diz, o que vocês se orgulham, eu poderia me orgulhar na carne, com toda a minha herança religiosa, nascido na religião, zeloso na religião, irrepreensível na religião, mas eu alcancei. Ele lembra, ele reporta para Damasco um conhecimento muito mais excelente. Ele diz assim, agora eu quero ser encontrado nele, não tendo mais minha justiça própria, mas a justiça que procede dele por meio da fé. A salvação não é uma conquista minha, e nunca será uma conquista minha, por mais bondade que eu me esforce em fazer, nunca minhas obras se comparará à obra do único santo e salvador providenciado por Deus para salvar todos nós. Esse conhecimento é muito excelente. Eu não podia me salvar. Por mais que eu imaginasse que isso seria possível, nunca o grande conquistador e aquele que fez por onde Paulo disse, eu conheci Damasco, foi o caminho mais excelente, e a justiça que procede nele é que faz entender que eu não posso salvar a mim mesmo. É uma jornada em vão, vocês estão querendo fazer. Ele repreende o legalismo, apontando a obra suficiente de Cristo. Mas aqui, meus irmãos, aqui, nessa colônia linda, em que as pessoas tinham as características todinhas de Roma, Paulo está lembrando para esses irmãos, olha, eu sei que vocês gostam, se sentem parte, miniaturas de Roma. Vocês não esquecem os privilégios que vocês têm. Vocês são tão orgulhosos que Paulo está lembrando. Lembra aquele episódio do capítulo 16? Olha que coisa linda. No capítulo 16, versículo 20 ou 21, ele diz assim, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não poderiam receber, nem praticar, porque somos romanos. Eles se orgulhavam da cidadania. Assim, eles se sentiam orgulhosos. Mas Paulo começa a mudar aqui, para lembrar a eles a nossa grande responsabilidade. 12 anos da Igreja Batista Ágape, pregando, mas com a responsabilidade de viver o Evangelho. O culto termina, as luzes se apagam, mas lá onde você está, você é o embaixador do reino de Deus. Você representa aquele que lhe chamou, aquele que é o grande causador da grande história da sua vida, aquele que foi
o único capaz de ser o substituto, porque ele sim não tinha pecado. Por mais que você queira e se esforce nessa jornada inútil, nunca se comparará o que ele fez. E aqui, Paulo está lembrando, esse evangelho que tem essa mensagem tão linda, que ocasionou essa nova criação que você faz parte, e essa introdução de você na família de Deus, ela exige de você uma responsabilidade. E Paulo vai lembrar, agora vocês estão me ouvindo. E Paulo vai dizer isso depois de ter dito, olha, eu sinto alegria, eu sinto saudade de vocês. O evangelho tem umas coisas assim que mexem com a gente. O cara está na prisão, condenado à morte. E os sentimentos que ele expressam, ele reconhece que na vida dele, quem manda não é o Império Romano. Quem conduz cada parte da vida dele não é nenhum momento algo acidental, aleatório. Escuta, ele vai dizer assim, olha, toda vez que eu me lembro de vocês, eu oro com alegria. Vocês estão no meu coração. E ele chega a reconhecer nos versos iniciais do primeiro capítulo, olha, tudo que vocês fazem por mim até hoje, eu só posso dizer que aquele que começou a boa obra, ele há. Sabe o que ele está dizendo? Só pode ser Deus que entrou no coração de vocês quando eu estive aí em Filipos. Porque eu já saí daí. Eu estou preso. E você sabe o que é ser amigo de Paulo? Era perigoso. E vocês continuam mandando ofertas, colaborando com o evangelho, mesmo estando na prisão. Eu quero dizer que isso prova que Deus que começou e tem que continuar trabalhando no coração de vocês. Isso é um sinal de que foi Deus que abriu o coração de vocês. Uma igreja que não para de ser cooperante no evangelho, era porque ela entendeu a mensagem maravilhosa que é o evangelho. É maravilhosa porque apresenta para nós a grande esperança da nossa vida. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte, olha, eu sei que vocês conhecem perfeitamente o que eu estou dizendo, mas eu preciso dizer algo para vocês, para lembrar a vocês. Por isso que ele vai dizer que eu estando ausente, eu estando presente, eu quero ouvir que vocês estão vivendo assim. E aí vai entrar uma coisa que vai adentrar o capítulo 2, até o versículo 4. Que todos nós deveríamos ter cuidado é com a unidade da igreja. 12 anos. Tem lutas. Os temperamentos às vezes alteram. Não estamos no céu. Por mais que estamos no caminho do crescimento espiritual, mas de vez em quando as nossas vontades tomam conta. Os nossos desejos que a gente gosta de querer ser realizados. O tempo, a minha igreja, eu queria que fosse assim. Eu queria escutar isso. Eu queria que acontecesse isso. Aí Paulo começa a lembrar a gente que esse evangelho, ele vai lembrar uma coisa. Ele tem uma mensagem, não tem uma mensagem? E essa mensagem, ela é a base da nossa unidade. Ela é apontada para um Salvador que nos colocou em uma família. Isso já é um privilégio, nós não merecíamos nada do que aconteceu na nossa vida, até a chegada do evangelho. E nos chama a viver unidos. A ideia aqui da palavra de Paulo, ele resgata da linguagem do atletismo. Ele está aqui falando, vocês devem trabalhar como uma equipe. Porque ele vai combater aqui todo tipo de partidarismo na carta, vanglória, essa ideia, nada façais por partidarismo e contenda, né? Vocês têm que... Por quê? Porque perceba que Paulo está reproduzindo algo que Jesus disse, olha, Pai, que eles sejam um. Eles mostrem para o mundo, porque a unidade da igreja mostra para o mundo como o evangelho é poderoso para unir nessa diversidade que é a igreja, pessoas como eu e você, tão diferentes, cada um em estágios diferentes de crescimento, entendendo que não podemos ser mais conduzidos pelos meus desejos, os seus desejos, os meus impulsos, o meu jeito de fazer as coisas, o meu jeito de querer as coisas, temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo. Nessa cidadania, o Espírito Santo que nos trouxe para essa unidade, que já existia antes de você chegar aqui, ele trabalha para que você preserve essa unidade. Porque haverá opositores dessa mensagem. Porque o Evangelho vai bater de frente contra o pecado.
O evangelho vai bater de frente com todo tipo de divisão que atrapalha a divulgação do evangelho. Porque uma igreja que não tem unidade, a comunicação do evangelho é cheia de ruídos. Como é que eu vou estar numa igreja que um povo parece que não se entende, parece que não se ama, que não tem capacidade de perdoar, de fazer alguma coisa juntos em equipe, e cada um quer trabalhar chamando atenção para si, quando o próprio Senhor deles, na sua nova cidadania que eles deram, vocês têm que lutar juntos, é uma equipe. Aqui não tem tempo para jogar para o Cristiano Ronaldo, nem aqui não é o Ailau para jogar o esquema do jogador milionário. Aqui nós batalhamos juntos, porque é uma só fé, um só corpo, um só espírito. Todos nós éramos miseráveis, todos estavam na mesma condição. Aqui ninguém pode ser mais importante do que o outro. Aqui estamos todos nós perdidos. E o grande é o Senhor que conduziu a história da redenção. E naquele dia fez o que nós não poderíamos fazer, nos substituir em nosso lugar. E quando estamos na igreja, não é o que eu quero, o que eu desejo, deve ser sempre o que Ele quer, o que Ele almeja e o que a igreja dele deve viver. Viver à altura do Evangelho é saber olhar para o outro e lembrar assim: meu irmão, eu não consigo concordar, engolir muito bem o que você está dizendo, vai ser para o bem do corpo que eu fui chamado para viver. Estamos juntos e misturados, é um só corpo, é um só corpo. Vamos trabalhar, é para o progresso do Evangelho. Você aqui na igreja, você não tem adversário. Adversário é que se opõe contra essa mensagem. Eu estou dizendo, olha, os adversários são outros, são os opositores do Evangelho. São aqueles que acham que a mensagem de vocês não é de salvação. Mas saibam que Deus julgará eles como salvar vocês. A ideia aqui é permaneçam sendo fiéis, lutando junto como equipe. Aqui Paulo está dizendo, enquanto vocês que têm orgulho de serem cidadãos romanos, mas vão continuar em Roma, que vocês não foram arrebatados quando aceitaram Jesus. Vocês continuam morando no mesmo lugar, o mesmo endereço, recebendo as mesmas cartas, só se você se mudou. Mas saiba de uma coisa, Paulo, é lá, vivendo ainda como um cidadão romano, que você não pode esquecer, na sua comunidade e no meio com aqueles que não fazem parte da sua comunidade, sua vida tem que ser coerente com a mensagem que você creu. E a mensagem que você creu apontou um Senhor. Você não é mais Senhor de você mesmo. Cada dia você morre e Ele aparece mais na sua vida. Cada dia você peca menos e ama o que Ele ama. Cada dia você é mais parecido com Cristo e menos parecido com a velha roupagem. O seu guarda-roupa celestial mudou. E aqueles que correm com você perceberão que por mais que ataque o Evangelho, ele brilha em cada fala. Paulo está lembrando, vocês falam como romanos, se vestem como romanos, têm orgulho de ser romanos agora, da boca, de cada movimento seu, o Evangelho tem que se tornar visível. O Evangelho se torna visível em uma igreja que está batalhando junta, nas crises que ela vive, nas lutas que ela passa, nos conflitos que ela enfrenta, ela resolve com humildade. Paulo vai apontar isso no capítulo 2, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo. Como é que você quer ser chamado a atenção se o seu mestre teve uma descida de humilhação? Lê o capítulo 2. Ele toma forma de servo, de uma forma humana, é obediente até a morte. É só humilhação, para depois... Aí o cara quer chegar na igreja e quer ser destaque, popstar. Se não tiver oportunidade, se o nome dele não for trabalhado em algum culto, lembrado, ele perdeu a fé. Ele não quer mais vir para a igreja. Paulo está dizendo outra coisa. Crente não pode agora, nessa linguagem da prosperidade das igrejas de confusão, crente não pode só falar disso aí. Não foi dado a graça, vou logo dizer a vocês. A igreja de Filipe já começa sendo difícil. Aí Paulo disse, até agora tem sido difícil viver o evangelho com os opositores. Então, aprendam. Olha o combate que vocês veem em mim até agora. É um privilégio sofrer por causa do Evangelho. Amém. Paulo está lembrando aquilo que o nosso Senhor nos ensina lá no sermão bem-aventurados sois vós. Quando perseguirem vocês. Aqui Paulo aprende que pode ser feliz no sofrimento. Que a nossa felicidade nessa nova cidadania não vai depender das circunstâncias favoráveis para nós. Talvez você... Olhe para você hoje aqui nos 12 anos. Pastor, hoje eu não estou feliz.
Eu estou enfrentando situações de luta assim que você não está feliz, mas você é feliz em Jesus Cristo. Porque essas circunstâncias, elas não se comparam à grande esperança que o Senhor... É por isso que Paulo está dizendo o seguinte, olha, alegre no Senhor, é no Senhor, é na pessoa de Jesus Cristo que nós temos a capacidade de enfrentar com a força que vem dele, passar, porque ele vai dizer isso no próprio capítulo 4 de Filipenses, que é tão mal interpretado. Tudo eu posso passar com a força que vem dele. Tudo eu passo porque ele passa comigo, me dá as condições de eu passar. 12 anos, Ágape. E nós temos que continuar vivendo o Evangelho, que lá na história da sua vida, faça uma retrospectiva, quem você era e quem você é. Continue a demonstrar a nova cidadania que você foi chamado a viver. Vivam aqui na igreja, fora da igreja, que olhem para você e se incomodem com a sua fidelidade. Mesmo que custe lágrimas, saiba de uma coisa, você não é o primeiro. Jesus disse, assim perseguiram os profetas que foram de vós, e Paulo diz, esse combate eu tenho até hoje. Crente sofre, é bem verdade. Mas pense numa coisa maravilhosa, ele não está sofrendo sozinho. O mestre dele sofreu. O mestre dele foi dito tantas coisas, chamaram ele de tantos nomes, disseram tantas coisas com ele, mas saiba de uma coisa, esse mestre continua sendo aquele que nunca nos deixa só. Sabe o que ele disse? Olha, eu vou, mas eu enviarei o Consolador para estar com vocês. Essa é a razão dos 12 anos, passaram lutas aqui nessa igreja. Muitas vezes a vontade foi assim, não, agora chegou o fim, aí o Consolador, não, continue sendo fiel. As coisas não aconteciam, as expectativas eram grandes e eram frustradas, porque no reino de Deus acontece como o dominador quer que aconteça. O rei é o Senhor, não somos nós somos cooperadores desse rei. Estamos aqui para servir, e é um privilégio muito grande servir a esse rei maravilhoso. Meus amados irmãos, eu vim aqui para dizer a vocês que mais anos possam estar aqui nessa igreja e que vocês possam viver à altura do evangelho que um dia trouxe cada um de vocês para estar aqui nesse lugar. Por isso, eu preciso lembrar a vocês. Paulo disse, lutem juntos pela fé. Então lembra logo uma coisa, você não luta pelos seus interesses. E essa fé vai lembrar uma coisa que deve chamar a atenção de vocês. E vai lembrar a sua história de vida. Você está em um lugar em que você foi, primeiramente para estar aqui, apresentado essa mensagem aqui. A mensagem do Evangelho. E quando você ouviu essa mensagem, naquele dia Deus estava chamando você, os irmãos e as irmãs dessa igreja, a terem consciência de que essa nova vida no reino é uma vida vivida sempre diante de Deus. Porque nós temos uma ideia de transferir toda a nossa espiritualidade para a liturgia do culto, para o momento do culto, né? Mas quando termina, tudo fica aqui dentro. Deus lhe chamou, para que não importa onde você estiver, pastor Albertino estando presente ou estando ausente, vida de cidadão do reino é sempre vivida diante de Deus e para a glória de Deus. Lembre-se disso. Esse evangelho chamou você para servir a Cristo, não para você estar servindo a você mesmo. E Deus tem que estar sempre realizando os seus gostos, não você entrega tudo e vai embora. Aqui você pede para ganhar. Aqui o grande conhecimento de Cristo faz você entender que o caminho é muito mais excelente do que você imagina. E aqui eu quero lembrar a você uma coisa que preciso dizer para concluir essa mensagem. Assim, a vida cristã é sempre baseada nesse conhecimento maravilhoso que o Evangelho trouxe para nós. A fé na pessoa de Jesus Cristo. Eu vou lembrar. É bem verdade que nunca seremos uma igreja perfeita. Teremos dificuldades, teremos crescimentos, mas nós temos que lembrar que nós temos, apesar disso, um glorioso chamado para todos os membros que conheceram o Evangelho, viver à altura deles. E esse Evangelho, ele lembra uma coisa: Cristo, a sua história, foi enviado pelo Pai a fim de aplacar a sua ira.
foi a oferta que o Pai fez a si mesmo, a fim de perdoar os nossos pecados. O apóstolo está lembrando a esses aqui, quando ele esteve lá em Filipe, chegou até eles, ele apresentou essa mensagem com exatidão, e Deus abriu o entendimento de Lídia. Ele foi embora devido à perseguição, e esses irmãos compreenderam essa verdade, e a partir de agora, desse momento, todos os pensamentos daqueles irmãos, em tudo que eles fossem viver, a base deveria ser o Evangelho. Aleluia. É um perigo você esquecer o Evangelho. Você vai flertar com legalismo. Você vai flertar com tantas coisas se esquecer o Evangelho. Lembre-se todos os dias de quem você era e o que Cristo fez por você e o que você é hoje por causa de Cristo. Lembre-se diariamente, porque isso vai ser o antídoto para que quando você fizer alguma coisa para Cristo, seja chamando a atenção para você mesmo. Você saberá que esse mesmo Jesus, lá no Sermão do Monte, disse: cuidado com a forma que você faz diante dos homens. Se você faz para ser visto, você já recebeu a sua recompensa. As suas motivações estão sempre claras diante de Deus. Paulo está lembrando que a base de toda a nossa vida é centrada na boa compreensão do Evangelho. Quem nós éramos e o que Cristo fez por nós. Isso nos faz a viver na igreja. Quando eu quiser tomar as rédeas da minha vida, querer decidir alguma coisa, impor isso, eu tenho que lembrar: quem sou eu? Espera aí, eu tenho que parar mais um pouco. Eu não posso ser mais conduzido do mesmo jeito que era conduzido no passado. Eu tenho que viver à altura deste Evangelho. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu creio. Amém. Porque você sabe, temos visto por aí muitos crentes que são incoerentes com aquilo que eles falam, dizem ser e cantam na igreja. Mas quando você vai conviver, estão distantes de viver uma vida à altura do Evangelho que eles professam. A nossa vida, ela tem hoje um Senhor, e não são. Nós não somos mais senhores. Deixamos de ser escravos para ser livres, para viver toda a nossa vida direcionada para glorificar a Cristo, com todo o nosso ser. Não importa se aqui, neste lugar onde tem a placa Igreja Batista Ágape, mas quando terminar o culto, que apagar as luzes, você está lá, como Paulo disse, como astros no mundo, reproduzindo o que Jesus disse, refletindo para as pessoas, porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre o mundo. Não tem essa ideia de um cristão invisível, que não se percebe o cristianismo que ele vive. Você, se está em Cristo, tem que viver como uma nova criatura. É algo que tem que ser demonstrado. Essa é a minha mensagem, meus irmãos. Que venham mais 12 anos e que eu esteja aqui ou ausente, eu possa escutar que a Igreja Ágape, cada pessoa que faz parte, vive à altura do Evangelho. E Deus é glorificado na vida e no testemunho de cada um de vocês. E que vocês são felizes, apesar de todo o sofrimento que isso traz a vocês, porque vocês sabem quem você é e o que Deus fez por cada um de vocês em Cristo Jesus. Amém.